E aí pessoal, tudo bem com vocês? Prontos para a continuidade do nosso estudo sobre números reais, operações e problemas? Então vamos lá. Questão 3 aqui, ó. Lembrando que a questão 1 e 2 está na parte 1. Eu vou deixar esse vídeo na descrição lá, certo? Quem não assistiu a primeira parte com a questão 1 e 2, procure lá na descrição. A questão 3 ela fala o seguinte pra gente, ó. A respeito das propriedades dos números reais, qual das alternativas a seguir está incorreta? A primeira alternativa fala pra gente o seguinte, ó. O resultado de um produto de números reais não é alterado caso a ordem dos fatores sejam modificadas. A segunda alternativa é parecida, só que em relação à soma, adição. O resultado de uma adição entre números reais não é alterado caso a ordem das parcelas sejam modificadas. Questão 3. O produto em que os fatores são um número real e uma soma de números reais pode ser multiplicando o primeiro fator por cada parcela do segundo e somando os resultados. E a quarta e última alternativa ela fala o seguinte, ó, o quociente entre dois números reais com sinais iguais resultam em um número negativo. Lembrando aí, destacando o enunciado, mais uma vez ele quer incorreta, né? Então tem três afirmações aí que são verdadeiras e uma é falsa. Ele quer que a gente assinale a falsa. Vou dar um tempo para vocês responderem aí. Esse é aquele momento de pausar o vídeo, ler a questão com atenção, responda e depois volta aqui para a gente ver a resolução. Pausem o vídeo. Vamos lá, a resposta correta vem em 3, 2, 1. Vamos aproveitar para a gente recordar aqui alguns assuntos, né? Sobre essa primeira alternativa, ele fala que o resultado de um produto de números reais não é alterado caso a ordem dos fatores seja modificada. Essa questão aqui ela envolve uma propriedadezinha da multiplicação, que eu acho que todo mundo lembra, é a propriedade comutativa, né? Muito conhecida como a ordem dos fatores não altera o produto, né? O pessoal brinca aí, a ordem dos tratores não altera o viaduto, e assim vai. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Ou seja, se você tem dois números reais, no caso aí A e B, e você multiplica eles, se você inverter a ordem desses fatores, o resultado será o mesmo, né? Basta pensar com números. 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2, né? Ambos dão resultado 6. A segunda também é muito parecida. Ela fala também da propriedade comutativa, que ela é comum também para adição, né? Se você inverter as parcelas aqui, os valores somados, você tem o mesmo resultado, né? Exemplo aí, 3 mais 4 é 7, assim como 4 mais 3 também é 7, né? Se você inverter as parcelas, você obtém o mesmo resultado. Propriedade comutativa da adição. Então essa aqui também está correta, a alternativa 2. Vamos verificar a alternativa 3. Ó. Vamos ler com atenção. O produto em que os fatores são um número real e uma soma de números reais pode ser feito multiplicando-se o primeiro fator por cada parcela do segundo e somando os resultados. Bom, essa questão 3 ela fala da propriedade distributiva, né? Comum à multiplicação. Que, como ela bem fala aí, ó, se você pegar, aqui tá em dois fatores, certo? Tem dois fatores na multiplicação. O primeiro fator é o A, o segundo é esse conjunto aqui, ó, que ele chama aí, ó, uma soma de números reais pode ser feita multiplicando-se o primeiro fator por cada parcela do segundo. Então, tudo isso aqui seria o segundo fator, tudo que está dentro do parênteses. Então, eu posso pegar a primeira parcela e multiplicar por esse primeiro fator aqui, ó, desse total, que seria A vezes B, e na sequência eu pego essa primeira parcela e multiplico por esse segundo fator aqui, ó, da parcela total, que eu estou multiplicando aqui, que está nos parênteses. Pego A vezes C e faço aqui, ó, A vezes C. Ao resolver essas multiplicações, você soma o resultado e resolve aí a nossa questão. Essa propriedade é distributiva, lembra? Em alguns locais aí chama chuveirinho, né? Essa distribuição aqui, mas ela é bem simples. Pega o fator do primeiro, multiplica por cada um do segundo, resolve essas multiplicações, soma esses resultados e encontra o resultado que você está buscando aí. A questão alternativa 4, ela fala pra gente, ó, o quociente entre dois números reais com sinais iguais resultam em um número negativo. Aí teve um equívoco, né? Acho que essa aí que é errada. Vocês concordam comigo? Alguém chegou aí na 4? Vamos ver por quê, ó.
Aqui ele fala, ó, eu destaquei esses dois sinaizinhos de mais que nem precisava, mas basicamente é para dizer que os dois números aqui, ó, eu tenho aqui um quociente ou a divisão, certo? E os dois fatores são positivos. Botei os mais aqui para dizer que são números positivos, que nem precisava, mas só para destacar. Quando você tem a divisão de números com sinais iguais, sejam eles números positivos ou negativos, a gente tem como resultado sempre um número negativo. Lembra lá dessa propriedadezinha? Multiplicação e divisão de números com sinais iguais, resultado sempre positivo. Então, essa questão aqui é errada, né? Ele afirma que resulta sempre em um número negativo. Então, já sei qual é a questão que eu vou marcar aí. Alternativa 4. Quem marcou ela aí, parabéns. Vamos para a próxima? Questão 4, ó. Questãozinha bem bacana. Ela fala pra gente o seguinte, ó. Quais valores de x fazem com que o resultado da divisão abaixo não seja um número real? Então eu tenho aí, né, uma divisãozinha, né, uma expressãozinha. Na primeira alternativa, eu tenho que se o x for 2 ou menos 2, esse resultado aqui não vai dar um número real. Na segunda alternativa, seria para 4 e menos 4, os valores de x. Na terceira alternativa seria 4 e 2, ou seja, se o x assumir esses valores de 4 ou de 2, isso aqui não vai ser um número real. E na 4, x igual a 4 e x igual a 8. Caso o x assuma algum desses valores aqui, a expressão não vai ser um número real. Não vai ter como resultado um número real. Vamos ver aqui qual a alternativa correta. Esse momento é aquele de vocês pausarem, tentarem fazer o vídeo, tentarem fazer a questão e eu retomo o vídeo dentro de algum tempinho aí. Vamos lá. Bom, pessoal, a questão vai ser resolvida em 3, 2, 1. Bora para a resolução. Aqui, ó, eu vou fazer algumas anotações com vocês, tá? De antemão aqui já peço desculpa. A escrita aqui de forma digitalizada, ela não é a mais precisa, mas ela é bem funcional aqui, ela vai ajudar a gente. E eu vou lá para a questão. Quando a gente tem aqui essa questão citada, que ele fala, ó, fazem com que o resultado da divisão abaixo não seja um número real. Eu já adianto para vocês o seguinte, ó, quando a gente está se tratando de uma divisão, ela não ser um número real é quando o denominador é igual a zero. Vocês estão lembrados disso? Na divisão não existe divisão por zero, né? Por quê? Porque não existe, se você fazer a operação inversa, não existe nenhum número multiplicado por zero que dê um resultado diferente de zero. Vamos fazer aqui uma forma bem simples para explicar isso aqui, ó. Suponha que eu tenho lá 8 e eu vou dividir isso por zero, ok? Só para vocês ilustrarem. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Vamos pegar 6 e vamos dividir ela por 2. Bem simples. Só para a gente entender o conceito. Vixe, o 2 aqui ficou meio feio. Entendendo essa ideia, fica bem claro a gente entender por que não existe divisão por zero, certo? Quem tem alguma dúvida a respeito disso vai ficar bem claro. Então, quando eu faço aqui uma divisão de 6 dividido por 2, você me responde isso aqui facilmente, que isso dá 3, né? Aí se eu te perguntar, como é que você me prova que isso aqui é 3? Aí você me diria, bom, 6 dividido por 2 é 3, porque se eu fizer a operação inversa 3 vezes 2, eu tenho como resultado 6. Isso acontece com uma série de números aí, né? Se você tem lá 12 dividido por 4 dá 3, porque 3 vezes 4 é 12. Aí eu te pergunto, 8 dividido por 0 dá quanto? Se você me botar aqui qualquer resultado numérico, no lugar dessa interrogação aqui, você vai estar me afirmando que esse número que você encontrou vezes 0 dá 8. Isso é possível? Isso não existe, né? Não existe nenhum número que multiplicado por 0 dê 8. Então, por isso que essa divisão, você pode trocar a interrogação por esse símbolo aqui, ó. Ela não existe. Portanto, esse resultado não está dentro dos números reais. Entendeu? Então, aqui a nossa ideia vai ser o seguinte, ó. Para essa divisão aí do exemplo, ela não ser um número real, basta que essa parte aqui de baixo, né, o nosso denominador, ele seja igual a zero. Então é isso que a gente vai fazer. Igualar esse denominador aqui a zero, que seria o 4x ao quadrado.
menos 16. Vamos igualar isso aqui a zero. Quando eu igualo isso aqui a zero e calculo o valor de x, eu obtenho a resposta que eu estou procurando. Então, vamos lá. Aqui como é que eu faço, né? A gente aprendeu de um jeito muito simples aquela história do passar para o outro lado, certo? Esse passar para o outro lado, ele é um método que funciona, você encontra a resposta, só que matematicamente falando ele não é muito correto. Eu vou resolver essa primeira aqui do jeito mais correto de matematicamente se resolver. Vocês vão ver que chega na mesma conclusão, porém é a forma mais correta de se resolver, certo? Quando você tem aqui uma expressãozinha, veja que você tem uma igualdade aqui, certo? Cada lado da igualdade é como se fosse uma balança, ela está em equilíbrio. Eu estou afirmando que tudo isso aqui é igual a zero, ou seja, zero é igual a zero, certo? E numa balança, o que eu acrescentar de peso de um lado, se eu acrescentar do outro, eu mantenho o equilíbrio, concorda? Se eu tenho lá, exemplo, 5 kg de cada lado da balança. Se eu acrescento 3 kg de um lado e 3 kg do outro, se mantém 8 kg e a balança continua em equilíbrio. Se eu retirar a mesma coisa, né? Se você tem 8 kg, se você retirar 4 kg de um lado e 4 do outro, você mantém o equilíbrio. Então, o que você acrescenta e você retira dos dois lados não altera em nada. Então, é assim que a gente resolve essa questão aqui, ó. Eu vou alterar a cor da tinta aqui para mim destacar essas novas passagens aqui, ó. Vamos fazer ela em vermelho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa expressão e vou adicionar 16 de cada lado. Certo? Mantendo assim o equilíbrio. Então, eu tenho aqui, somei 16 desse lado e vou somar 16 desse outro lado aqui, ó. Professor, não era mais fácil passar esse 16 que está subtraindo para o outro lado somando? Encontramos o resultado também. E usualmente a gente faz muito isso, mas vamos relembrar essa forma mais correta de se resolver, ó. Aqui desse lado eu tenho menos 16 com mais 16. Você concorda que isso dá zero? Você está somando dois números com sinais contrários, né? Então, vai dar zero. A gente cancela isso aqui, ó. E aqui, 16 mais 0 vai dar 16. Então, eu fico aqui desse lado. Vamos voltar aqui para a canetinha amarela. Eu fico aqui desse lado com 4x ao quadrado. Tudo isso igual a 16 mais 0, que dá 16. Aí vamos lá. A gente aprendeu aqui o seguinte, ó, o 4 está multiplicando com x, passa para o outro lado dividindo, fica 16 dividido por 4. Vamos lá, isso resolve a questão, mas vamos fazer daquele jeitinho certo que pra gente entender qual é o certo, depois a gente usa o mais fácil, certo? Aí vamos lá então, se eu pegar o 4x, eu vou fazer aquilo que eu falei para vocês, ó, o que eu fizer de um lado eu faço do outro. Vou dividir aqui tudo por 4, porque a minha intenção aqui é isolar o x, então se eu sumir com esse 4, só fica x ao quadrado. Divido tudo por 4 aqui, certo? Nessa expressão, mantenho a igualdade dela. 4 dividido por 4 dá 1, e 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Então aqui eu cancelo, e aqui o resultado dessa divisão vai ser 4, né? Então a minha expressãozinha vai ficar assim, ó. Vamos lá. Ela vai ficar aqui, ó. X ao quadrado igual a 16 dividido por 4. E isso me dá 4. Opa, tô quase chegando na resposta lá, ó. Eu quero um número que é ao quadrado de 4. Como é que eu faço? O que está aqui como potência passa para o outro lado como raiz, não é? Poderíamos fazer desse jeito, mas aqui vamos fazer, dando continuidade, fazer do jeito mais correto, matematicamente falando, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Se eu quero extrair essa raiz quadrada, esse expoente aqui 2 da potência, basta eu acrescentar uma raiz quadrada de cada lado. E aqui eu quero relembrar com vocês o seguinte, ó. Então eu vou acrescentar a raiz quadrada de dois lados. Primeiro, eu nem precisava colocar aquele 2 ali, né? Então eu não vou colocar desse lado aqui não. Quando você tem só assim, ó, raiz de 4, você entende que o índice aqui é 2. Você está falando de uma raiz quadrada, não é isso? Aí a gente aprendeu, ó, vamos relembrar aqui uma propriedadezinha da divisão. Escolhi fazer desse método para falar com você sobre algumas propriedades, certo? Quando você tem a raiz de uma potência, se o índice da raiz, que é esse número aqui, o 2, o índice da raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, quando o índice da raiz for igual ao expoente do radicando do número, esse número que está aqui dentro é chamado de radicando. Essa parte de cima é o expoente, aqui é a base, né? O x é a base, o 2 é o expoente. Quando eles são iguais, índice da potência e expoente você pode cancelar. Então a raiz quadrada, ela é cancelada com 2. Vamos imaginar isso com o número. Eu tenho aqui 4 ao quadrado e a raiz quadrada disso.
4 ao quadrado é 16 e a raiz quadrada de 16 é 4. Se você cancelar direto, você já tem o 4 como resposta e está resolvida a sua questão. Então, índice igual ao expoente, você pode cancelar. E ali eu tiro a raiz do outro lado. Aí vem a questão. Ó. Raiz quadrada de 4 é quanto? Aí a gente sempre escuta a resposta 2. Ela está correta? Ela está parcialmente correta. Por quê? Porque a raiz quadrada de 4 não é somente 2. Vamos pensar aqui no seguinte. Ó, eu tenho aqui, né? X igual a raiz quadrada de 4. Aí você vai lá e me coloca um 2. Está correto a sua questão? Parcialmente. Mas pensa no seguinte, ó, só o 2 que é raiz quadrada de 4. Existe algum outro número que ele vezes ele também dê 4? A gente fez isso na questãozinha da parte 1, né? A gente fazia menos 2 vezes menos 2. Isso também dá 4. Você está multiplicando dois números com sinais iguais. Então o resultado é positivo. Então a raiz quadrada de um número seria 2 e também o menos 2. A gente representa assim, ó. Né? Ou se quiser, você pode fazer assim também, né? Você pode colocar aqui e coloca aqui a raiz quadrada de 4. Pode ser 2 ou pode ser o menos 2. Qualquer uma das duas aqui estaria correta. É porque você obtém o 4 como resposta. Então vamos lá. Agora ficou fácil de responder, né? Achamos aqui as nossas respostas, 2 e menos 2. Então a alternativa correta para essa questão é a 1, né? X igual a 2 e menos 2. Se vocês quiserem fazer de teste aí, ó, se você colocar o 4 no lugar do x lá, você vai ver que você vai encontrar respostas diferentes, né? Você nunca vai zerar isso aqui. Então, se eu quero que isso aqui não seja um número real, basta eu considerar que o denominador seja igual a 0 e resolver essas etapas aqui, correto? Então, alternativazinha certa aí, né? Quem marcou 1 aí, parabéns. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez aí a participação de todos vocês. Pedindo mais uma vez um favor aí de vocês se inscrever no nosso canal, deixar aquele like no vídeo, né, para ajudar o YouTube a transmitir esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Ativar o sininho para receber notificação de vídeo novo, né? A gente vai estar sempre postando coisas novas aí, preparação para concurso, para exame de seleção, né? E compartilhe nas suas redes sociais também, que isso vai ajudar a gente bastante, né? Levar o conteúdo para muita gente aí. Bom, pessoal, então, fico por aqui e até a próxima.